Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 1º de junho, hoje a igreja faz memória de São Justino, Marte. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 11, versículos 27 ao 33, que diz assim: Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: Vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: Por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus disse: Pois eu também não vos digo com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É impossível convencer a quem se nega a acreditar, a crer. Tem gente que se nega a crer, que se nega a acreditar. E mesmo assim faz questionamentos. E mesmo assim faz perguntas, questiona, faz críticas, coloca à prova, faz armadilhas. O que tentaram fazer com Jesus, questionando a sua autoridade. Com que autoridade fazes essas coisas? O que Jesus tinha feito? Jesus tinha expulsado os vendilhões do templo. Ele fez um chicote, expulsou todo mundo. E disse: A casa do meu pai é casa de oração. Vocês estão fazendo da casa do meu pai uma casa de ladrão. Saiam daqui. Foi isso que Jesus fez. Claro, além dos milagres, sinais que o Senhor havia realizado. Então, repito, para quem não está aberto para crer, o que adianta? O que adianta? Se você se nega a acreditar, ninguém vai te convencer. Ninguém vai te convencer. Então a pessoa faz uma pergunta cuja resposta não vai convencê-lo. Ela já está predisposta a não acreditar. E ponto final. E ponto final. Então, para que perguntar se com que autoridade Jesus faz essas coisas? Se a própria pessoa já está decidida no seu íntimo a não crer. Só que Jesus, né, ele age como um rabino. Ele devolve a pergunta fazendo outra pergunta. Era próprio dos rabinos da época, né? Então Jesus, ele diz assim, né? Vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. E Jesus toca no assunto do batismo de João Batista. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-lhe. Eles ficaram discutindo entre si, né? E eles diziam: se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditar? Né? Por que não acreditar? Eles eram inteligentes. Eles eram inteligentes. Devemos dizer que vinha dos homens, mas eles tinham medo da multidão. Olha só. Eles tinham medo da multidão. E por quê? Porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. João era bem estimado pelo povo. Então, para não ficar contra o povo, ou para que o povo não ficasse contra eles, então eles preferiram responder o quê? Não sabemos. Saíram pela tangente, né? Não sabemos.
Aí Jesus diz, aí é? Pois tá bom. Eu também não vou dizer com a autoridade que eu tenho, né? Eu não vou dizer com que autoridade eu faço essas coisas. Não vou. Ponto final. Ponto final. Então, e repito, eles tinham visto os milagres de Jesus, as curas, o ensinamento com autoridade. O próprio João Batista era um precursor, aquele que veio para preparar a vinda do Messias, que é Jesus. Mas eles estavam completamente fechados. Tomemos muito cuidado, queridos irmãos e irmãs. Primeiro, falando de nós mesmos, para que nós nunca estejamos fechados à verdade de Deus, à palavra de Deus, mas sempre abertos à sua vontade, à sua palavra, aos seus planos. Por outro lado, tenhamos cuidado também com o mundo, com a sociedade incrédula, né? Que bate de frente, que questiona, que muitas vezes ridiculariza a nossa fé, que também não tem nenhuma disposição para crer, para acreditar, por mais que questione a fé da igreja. Por isso, celebramos hoje São Justino, né? Um grande filósofo cristão, um grande defensor da fé, um grande defensor da fé católica, um homem profundamente estudioso, que buscava a verdade como filósofo, mas ele encontrou a verdade porque a verdade é Jesus, né? E se tornou esse grande defensor da fé. E deu a sua vida, derramou o seu sangue por causa disso, né? Que hoje o Espírito Santo suscite cristãos que verdadeiramente vivam a fé, testemunhem a fé e defendam a fé. São poucos hoje os que defendem a fé da igreja, a fé que nos foi dada pelo próprio Cristo, por meio do seu Espírito. A fé de 2000 anos, a fé da igreja. Veja, a nossa fé, a minha fé é a fé da igreja. Eu recebi a fé da igreja. Então, nós precisamos ter clareza disso. Mas eu pergunto a você, você é uma pessoa que vive a fé, que testemunha a fé? Você é uma pessoa que defende a fé? Pensemos nisso. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.